Peço desculpas por isso, mas isso é muito difícil para mim e eu tenho carregado isso por muitos anos. Seguindo o conselho do meu terapeuta, escrevi tudo para tentar resolver meus sentimentos sobre isso. Ele não me aconselhou a enviar para o Reddit, é claro, mas eu tenho lutado com isso por um longo tempo, e eu preciso ouvir a opinião de outras pessoas sobre isso. Eu ainda não tenho ideia de como me sinto sobre isso, mesmo depois de todos esses anos, mas vou submeter para julgamento pelas massas. Eu sei que errei em algumas coisas, provavelmente muitas coisas. Eu tentei fazer o melhor que pude. Meu filho estava muito perturbado. Muito perturbado. Se você viu o filme ou Precisamos Falar sobre o Kevin, vai realmente ajudar a entender do que estou falando, porque juro por Deus que quando assisti ao filme pensei que estava assistindo a um documentário da minha vida, senti como se o escritor tivesse câmeras escondidas na minha maldita casa, de tão preciso que era. A única diferença é que no filme, o menino parece normal para o pai e só revela sua verdadeira natureza para a mãe. Com meu filho ele não tinha essa máscara. Seu comportamento insano era o mesmo com todos. Desde o dia em que ele nasceu, meu filho simplesmente nasceu errado. Ele foi planejado, minha esposa e eu tentamos engravidar e ficamos em êxtase quando ele nasceu. Ele era desejado e amado. Nós o enchemos de carinho e realmente tentamos dar a ele uma infância feliz. Mas desde o dia em que o trouxemos do hospital para casa, ele ficou miserável. Ele chorou por 13 meses seguidos. Não estou exagerando, 13 meses sem parar, ele chorou até não ter mais voz e continuou chorando. Você podia ver seu rostinho enrugado e nenhum som saindo, totalmente rouco. Houve momentos em que ele literalmente chorava dormindo, eu nunca vi ou ouvi falar de nenhuma outra criança capaz de fazer isso. Nós o levamos a médicos, especialistas, tentamos mudar sua dieta, o seguramos, o embalamos, brinquedos, coelhos, música, móveis, tudo o que podíamos pensar. Nada funcionou. 13 meses de Ranger, nenhum inferno de sono. Depois que ele superou a fase do choro, achamos que estávamos fora de perigo. Mais rapidamente ficou claro que, por alguma razão desconhecida, ele estava apenas com raiva de estar vivo. Nunca vi aquele garoto ter um sorriso genuíno e alegre uma vez no tempo em que o conheci. Eu o vi sorrir um sorriso cruel e horrível muitas vezes, tendo um prazer perverso em causar dor ou sofrimento ou quebrar uma regra, mas um sorriso de prazer real em algo legal? Não, nunca. Nenhuma vez. Ele não tinha interesse em nada positivo, ele era alimentado pelo ódio, e tudo o que ele fazia era voltado para isso. Assim que ele aprendeu a andar, sua missão na vida era destruir coisas. Ele quebrava ou tentava quebrar qualquer coisa que estivesse ao seu alcance, esmagava, mastigava, jogava no vaso sanitário, tudo o que podia. Depois de um tempo, ele descobriu como tirar a fralda e tinha grande prazer em cagar e mijar em qualquer lugar que pudesse. Depois de um tempo, ele descobriu que podia esconder, e começou a mijar e cagar em lugares que não encontraríamos imediatamente, esfregando nos carpetes, tornando ainda mais difícil de limpar e deixando a casa fedendo. Quando ele ficou mais velho, se entre 9 e 15 anos, ele mijava e cagava na nossa cama, até que colocamos uma fechadura na porta e ele não conseguia mais entrar, e então ele simplesmente cagava no corredor em frente ao nosso quarto. Essa guerra biológica começou por volta dos 2 anos e meio de idade e ele nunca superou isso. Vou tentar acelerar, pois eu poderia literalmente continuar falando sobre isso por dias, mas conforme ele foi crescendo, ele se tornou cada vez mais incontrolável. Ele mordia, chutava, gritava, arranhava e cuspia em qualquer um que tentasse fazer algo com ele. Ele foi expulso da escola 2 vezes antes dos 9 anos, depois o deixaram entrar de novo e depois o expulsaram para sempre, ele teve que mudar de escola. A próxima o colocou em uma classe especial que o mantinha longe dos outros alunos. Tivemos que instalar uma porta e uma fechadura na cozinha porque ele roubava facas e as usava para furar paredes móveis ou perseguir pessoas com elas. Quando ele tinha 10 anos, ele me esfaqueou bem forte no quadril e na bunda, ainda tenho as cicatrizes. Conforme ele foi crescendo, ele ficou mais sombrio. Ele começou a atear fogo em coisas e torturar animais locais. Havia um cachorro de rua que ficava no parque perto da nossa casa, meu filho o cegou de um olho com um garfo de churrasco. Ele mergulhava rabos de gato em gasolina e ateava fogo. Ele se tornou uma fera violenta, fedorenta e cruel que vivia em nossa casa. Não podíamos fazer nada com ele. Aproveitarei esta oportunidade para me antecipar ao tsunami de mensagens e sim, nós colocamos o garoto em uma porra de terapia. Ele viu um psiquiatra 2 vezes por semana, e teve Deus sabe quantos medicamentos diferentes prescritos para ele ao longo dos anos. Nada funcionou. A terapia não funcionou. Os remédios não funcionaram.
Nada funcionou, porra. Ele era como uma nuvem venenosa de ódio e fúria atacando qualquer coisa em seu alcance. Quando meu filho tinha 16 anos, minha esposa engravidou novamente. Não consigo descrever o quão diferente foi nossa reação. Em vez de alegria, sentimos horror. Essa gravidez não havia sido planejada, e realmente estávamos perdidos sobre o que fazer. Meu filho foi um pesadelo sem fim por 16 anos, não conseguíamos aceitar a ideia de começar tudo de novo. Conversamos muito sobre interromper a gravidez, mas o acesso ao aborto não era tão fácil naquela época como é agora, e minha esposa era muito contra. Conversamos sobre muitas opções. No final, decidimos que minha esposa teria o bebê, e se ele desse errado, o colocaríamos para adoção. Sabíamos que não poderíamos fazer isso de novo com outra criança como nosso filho. Nós tivemos uma filha. Ela era normal. De repente, vimos como nossas vidas deveriam ter sido o tempo todo, como as coisas teriam sido se nosso filho não fosse ele mesmo. Ela ria das coisas. Ela amamentava sem morder, se ela ainda não tinha dentes, mas você podia dizer que ela estava apenas tentando comer, não arrancar o peito da mãe. Depois de 4 meses, ela estava dormindo a noite toda. Ela estava feliz. Ela era normal. Não consigo descrever o alívio e a felicidade que nós dois sentimos, não tenho palavras para isso. Foi aqui que acredito que comecei a realmente me afastar do meu filho. Até aquele momento, quaisquer que fossem os erros que cometi, sempre tentei fazer o melhor para meu filho, estou convencido disso. Tentei ajudá-lo, amá-lo e cuidar dele, realmente tentei. Mas quando minha filha nasceu, minha esposa e eu instintivamente nos voltamos para ela. Ela se tornou nosso foco, não por maldade, mas apenas porque ela era muito mais fácil. Ela era tão feliz e doce, cada momento que estávamos com ela era como mágica. Eu entendo que isso era errado, mas honestamente não podíamos evitar. Não tenho uma explicação melhor do que isso. Meu filho não dava mínima para a gravidez da minha esposa, sinceramente não sei se ele realmente entendia, mas quando trouxemos nossa filha para casa ele começou a agir ainda mais. Eu não achava que fosse possível, mas ele levou isso a outro nível. Naquela época ele tinha 17 anos, e nós tínhamos brigas e gritos diários. Normalmente, depois que brigávamos, ele saía furioso de casa e desaparecia por horas a fio, ou voltava na manhã seguinte. Era um alívio. Comecei a realmente esperar ansiosamente por nossas brigas porque isso o afastaria de nós por um tempo. Depois do nascimento da nossa filha, meu relacionamento com meu filho quase acabou, nossas únicas interações reais eram gritar um com o outro. Minha esposa era ainda pior com ele, ela simplesmente não tinha mais nada. Naquela época, se nosso filho entrasse no mesmo cômodo que ela simplesmente parava o que estava fazendo e começava a gritar: saia de perto de mim. Saia de perto. Saia daqui, até que ele fosse embora. Ele começou a passar cada vez mais tempo fora de casa, o que era uma bênção para nós. Não tenho ideia do que ele fazia no mundo, mas ficávamos felizes por isso não estar sendo imposto a nós. Como consequência do comportamento do nosso filho, investimos muito em fechaduras em nossa casa. Todas as portas internas baratas e finas da nossa casa foram substituídas por portas de madeira grossas e densas que não podiam ser arrombadas, equipadas com fechaduras com chave que minha esposa e eu carregávamos chaves. Sei que parece extremo, mas fechaduras e portas pesadas foram a melhor maneira que encontramos de criar espaços seguros para ele. E, novamente, antes que eu seja inundado com mensagens, eu não estava trancando meu filho em quartos como um prisioneiro, ele tinha rédea solta na casa e podia entrar e sair quando quisesse. Minha esposa e eu nos trancaríamos em quartos para nos proteger dele, se alguma coisa fossemos prisioneiros em nossa própria casa. No dia em questão, eu briguei com meu filho de manhã e ele saiu de casa furioso. Minha esposa e eu estávamos curtindo um pouco de paz e sossego na cozinha enquanto nossa filha dormia em nosso quarto. E então minha filha começou a chorar. Qualquer pai que tenha filhos pequenos pode dizer: você se acostuma com o choro do seu filho e consegue perceber depois de um tempo o que ele precisa, ele chora de forma diferente se está com fome, ou precisa trocar de roupa, ou está apenas inquieto e quer ser segurado. Bebês conseguem se comunicar muito bem antes de falar. Esse choro não foi nada disso. Esse choro foi de terror. No segundo em que o ouvimos, minha esposa e eu nos levantamos das cadeiras e corremos para o quarto. A porta estava trancada, é claro, e levou alguns segundos para pegar a chave certa e abri-la. Meu filho estava no quarto. Nós morávamos em um bangalô, e o bastardo tinha subido na janela para chegar até ela. Ele estava de pé sobre o berço dela com uma faca de carne na mão.
Não tenho ideia de onde ele conseguiu, não era uma das nossas, nós controlávamos nossas facas com muito cuidado e sempre as guardávamos em gavetas trancadas. Acho que ele pode ter roubado de uma das casas de nossos vizinhos. Ele já tinha cortado a pele dela 2 vezes, uma na área da barriga e uma no braço. Eu podia ver sangue escorrendo. Quando entrei no quarto, ele estava arrastando a parte de trás da faca pelo rosto dela, sem cortar, quase fazendo cócegas nela, provocando-a enquanto ela gritava. Ele olhou para nós e sorriu. Antes que eu percebesse o que estava fazendo, eu já estava me movendo, correndo para me colocar entre eles. Eu não pensei sobre isso, apenas me movi instintivamente. Mesmo assim, minha esposa chegou lá mais rápido, foi como um filme em avanço rápido, ela chegou até nosso filho e bateu na mão dele, jogando a faca para o outro lado do quarto e então o empurrou com todo o peso do corpo, tão forte que ele voou para longe do berço e quicou na parede. Peguei minha filha e a segurei enquanto minha esposa nos protegia. Eu podia vê-la tremendo, quase convulsionando. Eu consigo lembrar do cheiro do quarto, do som da minha filha gritando e lamentando. O olhar no rosto do meu filho enquanto ele estava ali. Simplesmente nada. Vazio, morto, não havia nada em seus olhos, nenhuma emoção. Ele parecia um alienígena para mim. Eu vi minha esposa dar um passo em direção a ele. Eu poderia ter estendido a mão e impedido ela, mas não o fiz. Ela deu um passo à frente novamente, muito perto dele. Eu poderia tê-la impedido novamente. Mas não o fiz. Ela esperou, olhando para ele por talvez 3 a 5 segundos sem se mover. E então ela deu um soco no rosto dele. Agora, até este ponto, você pode ter imaginado minha esposa como uma mulher típica, pequena, delicada. Este não é o caso. Minha esposa tem uma estrutura pequena, mas delicada ela não é, nunca foi desde que a conheço. Desde a adolescência, minha esposa é boxeadora. MMA não existia naquela época, mas karatê e boxe eram grandes naquela época, e minha esposa era uma amadora muito talentosa. Ela pesava cerca de 130 libras, tinha muitos músculos e sabia como socar. Eu tinha 70 libras a mais que ela naquela época, e não tenho dúvidas de que em uma luta real entre mim e ela poderia ter me espancado. Nenhum de nós nunca tinha tocado em nosso filho com raiva antes, mas algo quebrou nela naquele dia, e todos os anos de raiva, dor, tristeza e frustração simplesmente saíram. Quando ela o atingiu, sua cabeça estalou para trás e sangue começou a sair de seu nariz. Ele mal reagiu, apenas olhou para ela com uma expressão chocada, como se não soubesse como processar o que tinha acabado de acontecer. Ela esperou mais um segundo. E então ela bateu nele novamente. Eu poderia ter estendido a mão e impedido ela. Eu poderia tê-la arrastado para fora da sala, levado embora, acalmado ela. Eu não fiz isso. Eu apenas fiquei lá e assisti enquanto ela sistematicamente começou a bater nele até virar uma polpa. Toda vez que ele colocava as mãos para cobrir uma parte, ela o explodia em outro lugar, corpo, cabeça, repetidamente. Ele começou a gritar, berrar, gritar para ela parar. É a reação mais genuína que eu já ouvi ter a qualquer coisa em toda a sua vida. Mas ela não parava. Eu a observei aumentando, batendo mais forte, mais rápido, trabalhando como um saco pesado. Ele tentou golpeá-la e ela o deslizou facilmente. Ela estava no piloto automático, afundando em seu treinamento. Eu fiquei lá assistindo por 1 minuto. Então eu virei as costas para eles e tirei minha filha da sala. Levei minha filha para a cozinha e dei um banho nela na pia. Descobri que ele havia cortado uma 3ª vez na sola do pé. Todos os cortes eram superficiais. Limpei e a segurei até que ela se acalmasse. Coloquei medicamento e band-aid em seus cortes. No nosso quarto, eu podia ouvir meu filho gritando, chamando minha esposa de nomes horríveis, dizendo a ela que cortaria sua cabeça e foderia seu cadáver. Depois de um tempo, não ouvi mais dizer nada, nem mesmo ouvi-lo gritar. Presumi que ele devia ter sido nocauteado. Mas eu ainda podia ouvi-la batendo nele. Isso continuou por um longo tempo. Tempo suficiente para minha filha adormecer em meus braços. Eu apenas sentei na mesa da cozinha esperando ela terminar. Finalmente ela saiu e sentou-se na minha frente. Suas mãos estavam inchadas e vermelhas. Seu rosto e braços estavam salpicados de sangue. Seu peito estava arfando. Nós apenas olhamos um para o outro sem dizer nada. Depois de um tempo eu perguntei a ela: ou ele está morto? Ela olhou para mim e respondeu: eu espero que sim. Eu assenti.
Isso era tudo o que havia para dizer sobre isso. Eu entendia perfeitamente como ela se sentia. Eu sentia o mesmo. Eu não sabia o que fazer, então nós apenas sentamos lá esperando em silêncio. Eventualmente minha esposa começou a chorar e foi tomar um banho. Eu apenas fiquei onde estava segurando nossa filha. Depois de um longo tempo, ouvi gemidos e soluços vindos do nosso quarto. Acontece que meu filho não estava morto. Entrei para ver o quão ruim estava, e muito ruim. Nunca vi uma surra mais implacável em alguém, antes ou depois. Ele estava deitado no chão, rolando com sangue vazando do rosto, deitado em uma poça de vômito. Seu nariz estava esmagado no rosto, seus 2 olhos estavam completamente inchados e fechados e começando a ficar pretos. Eu podia ver que alguns de seus dedos estavam dobrados em ângulos estranhos e ele tinha mijado nas calças. Acho que ele devia estar sem dentes, mas não consegui ver nenhum no chão e não consegui ver dentro de sua boca, seus lábios estavam todos inchados e inchados. Depois de conversar com minha esposa sobre isso, sei agora que ela havia batido sistematicamente em cada parte do corpo dele, concentrando-se fortemente em suas pernas. Ela me contou que chutou-o na virilha repetidamente até que suas pernas ficaram cansadas e continuou batendo em seu corpo muito depois que ele desmaiou. Quando minha esposa saiu do banho, eu ainda não sabia o que fazer com nosso filho. Eu não sabia se chamava a polícia ou uma ambulância, se o levava para o hospital eu mesmo, honestamente não tinha ideia do que fazer. Depois de um tempo, percebi que simplesmente não me importava mais com o que aconteceria com ele, e decidimos deixá-lo viver ou morrer sozinho. Havia uma suíte para sogros no porão que nunca tínhamos usado, e minha esposa, minha filha e eu acabamos de nos mudar para lá. Simplesmente cedemos o último andar da casa para meu filho e trancamos tudo, separamos nossas vidas completamente. Havia bastante comida nos armários de cima, o suficiente para algumas semanas ou mais, ele tinha um banheiro e quartos para usar. Tínhamos um banheiro no porão, uma pequena cozinha e uma entrada separada, então simplesmente paramos de subir. Simplesmente decidimos que tínhamos terminado com ele. Imaginei que deixaríamos a comida dele acabar e veríamos o que aconteceria. Durante a semana seguinte, às vezes podíamos ouvi-lo se movendo no andar de cima. Acho que ele passou a maior parte do tempo deitado na cama se recuperando. Fui trabalhar, observando em alerta máximo para o caso de ele me atacar na entrada da garagem, mas ele nunca o fez. Minha esposa ficou em casa com nossa filha. Ela nunca estava fora de nossa vista. Uma noite, ouvimos ele ficando furioso, quebrando coisas e batendo. Não respondemos. Ele nunca tentou descer ou chegar perto de nós. Acho que ele estava com medo de que, se chegasse perto de nós novamente, minha esposa pudesse terminar o serviço nele. Depois de 3 semanas no porão, não ouvimos nada de cima por alguns dias, e me aventurei no andar de cima para o andar principal da casa. O lugar foi demolido e não havia sinal do meu filho. Ele tinha ido embora. Levou meses para consertar os danos que ele tinha feito e deixar o andar principal normal novamente. Havia comida e merda espalhadas por todas as paredes e cacos de vidro no chão, grandes buracos na parede seca, ele tinha destruído o lugar. Ele rasgou o linóleo em um canto da cozinha e esvaziou um extintor de incêndio de espuma inteiro na sala de estar. Sinto-me grata por ele não ter queimado a casa conosco dentro, honestamente não tenho certeza do porquê ele não fez isso, o garoto não tinha vergonha de atear fogo nas coisas. Depois disso, vivi com medo todos os dias de que ele voltasse, que ele nos emboscasse do nada e tentasse nos matar. Nós nos mudamos de casa cerca de 3 anos depois e eu finalmente parei de ter medo de que ele aparecesse novamente, pois agora ele não tinha ideia de onde estávamos. Eu finalmente me senti seguro dele. Tudo isso aconteceu há muito tempo. Meu filho nasceu na primavera de 1971, minha filha nasceu em 88. Sou um homem velho agora, farei 70 anos este ano e minha esposa faleceu de câncer em 2016. Fui morar com minha filha e seu marido depois que minha esposa faleceu. Tenho 2 netas e elas são a alegria da minha vida. Vejo um terapeuta algumas vezes por mês para falar sobre tudo isso. Não sei onde meu filho está. A última vez que o vi foi quando ele estava deitado no chão do nosso quarto, sangrando e esmagado. Não tenho notícias dele desde que ele foi embora, mais de 30 anos agora. Não quero. Eu carrego muita culpa daquela época, e muitas emoções conflitantes. Eu não o bati, mas eu permiti que ele fosse espancado, e eu pensei que ele merecia. Eu estava feliz que isso aconteceu. Eu não tentei matá-lo, mas eu teria ficado feliz se ele morresse.
Eu direi que eu espero que ele tenha conseguido superar seus demônios e viver uma vida normal em algum lugar. Se ele não foi capaz de fazer isso, se ele ficou do jeito que estava, então eu realmente espero que alguém lá fora o tenha matado. Quando eu o conheci ele era um cão raivoso, e seja qual for o caminho que tenha tomado, eu só espero que ele não esteja mais por aí machucando mais ninguém.